No domingo passado nós tivemos Dia das Mães. A pastora Érica trouxe bastante conhecimento a respeito e lições que nós pudemos aprender com a vida de mães da Bíblia, né? Não somente com as mulheres, mas também conosco, os filhos, né? Da importância da nossa responsabilidade com relação a isso. E hoje eu quero falar com vocês sobre a história de duas mulheres, Marta e Maria. O que a história delas pode nos ensinar acerca da nossa jornada com o Senhor. Afinal, nós não aprendemos apenas com os homens, mas também nós aprendemos também com as mulheres da nossa jornada. E as mulheres têm muito para nos ensinar com relação à nossa vida cristã, à nossa espiritualidade. Eu quero que vocês abram comigo lá em Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 41. É importante, mais uma vez, como pastor da igreja, eu preciso sempre lembrá-los, porque a repetição ela gera uma cultura. A importância de nós anotarmos aquilo que nós estamos recebendo, anotarmos caderno, ou se você não tem um caderno, é importante que seja um caderno, mas se não tiver um caderno, escreva. Escreva aquilo que Deus está ministrando ao teu coração, porque aquilo que nós estamos recebendo no domingo é o que vai alimentar a nossa jornada durante a semana. Nós vamos entrar nos grupos pequenos, falando sobre esses assuntos, dando a oportunidade aos demais irmãos de compartilharem também aquilo que o Espírito Santo está ministrando no coração de forma individual de cada um, e assim a gente tem uma troca de experiência e também troca de revelações e de lições que Deus tem ministrado no nosso coração. Amém? Lucas capítulo 10, versículo 38, nós vamos falar sobre Marta e Maria. Você pode dar um nome para essa mensagem, coração e mão, tá? Coração e mão. Antes de nós lermos aqui a palavra, eu quero orar junto com você, que o Senhor fala no nosso coração. Coloca a mão no teu coração. Jesus, muito obrigado por esta manhã. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu Espírito Santo nesses dias. Temos, Senhor Deus, temos buscado com perseverança a sua presença, que é o que nos importa. Nós desejamos a tua presença mais do que tudo. Nós desejamos a tua presença mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que a fama, mais do que o dinheiro. Nós desejamos a tua presença mais do que qualquer coisa que existe na face desta terra, Senhor. Não tires de nós a alegria da tua salvação. Não tires de nós a tua presença, Senhor. É o que nós desejamos para nossas vidas todos os dias. Oramos, Deus, eu quero orar por cada um aqui, Senhor, por cada homem, cada mulher, que o Espírito Santo venha falar especificamente ao nosso coração as tuas verdades. Senhor Deus, quebrantando o nosso coração endurecido, arrancando de nós a altivez, o orgulho, a soberba que muitas vezes nós cultivamos durante os dias. Deus, nós temos sempre terceirizado a nossa responsabilidade, sempre temos buscado alguém para colocar as culpas da nossa irresponsabilidade, mas nesta manhã, o teu Espírito Santo vai alinhar os nossos corações com a vontade e a obediência à palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Lucas capítulo 11, versículo 38. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha mãe tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Hoje em dia nós lembramos dessa passagem por conta da música, né? Boa parte. E eu não sei você, mas parece que eu peguei um pouco de ranço, né? Porque você abre o Instagram, é só dar essa música, né? O pessoal fazendo post, aí sempre vem a boa parte.
como Maria que estava a seus pés. Parecendo a música lá da Isadora Pompeu, que era a música da benção. Você abria o Instagram, você rolava o feed, só dava essa música. Né? Agora a gente está na fase da música boa parte. Mas irmãos, a gente não pode simplesmente cantá-la como uma boa música, uma boa melodia, se nós não encarnarmos a palavra. Eu, como pastor dessa igreja, tenho falado constantemente da importância de nós encarnarmos a palavra. Porque você pode ouvir trocentas mil vezes, seja aqui na igreja, seja num podcast, seja numa pregação do YouTube, e você simplesmente achar lindo, maravilhoso, mas não entrar como uma verdade dentro do teu coração. Aqui é a história de duas mulheres, duas irmãs. Elas são irmãs também de Lázaro, aquele homem que foi ressuscitado dos mortos. Depois de 4 dias, já colocaram ele dentro de um sepulcro. E Jesus aparece naquele lugar, todo mundo chorando. E Jesus diz, Lázaro, vem para fora. E Lázaro sai. E Marta e Maria estavam ali. Jesus amava esses 3 irmãos, essa família. Nós aprendemos com Lázaro. Lázaro tem... Sabe, Lázaro tem o coração, ele era amigo de Jesus. E sabe o que nós aprendemos com a vida de Lázaro? Lázaro, ele não era um apóstolo, mas Lázaro era um amigo. Porque para Deus o que mais vale é o seu relacionamento do que a tua posição. Lázaro não era apóstolo, mas Lázaro era amigo de Deus. Sabe, tem muitas pessoas que estão em busca de posicionamento, de posição. É importante, claro, nós temos uma posição, se Deus nos colocar uma determinada posição, para nós influenciarmos mais pessoas, glória a Deus por isso. Só que muito mais importante do que termos uma posição, nós precisamos de relacionamento. E é o que nós temos orado por essa igreja, temos orado por comunhão, orado por uma unidade. Nós desejamos sermos intencionais, porque nos tira da nossa zona de conforto. Porque nós queremos investir o nosso tempo com entretenimento, com prazeres, com coisas que vão alimentar a nossa carne, mas quando nós somos levados a esse lugar de relacionamento, vai nos custar, vai custar o nosso tempo, vai custar os nossos talentos, vai custar os nossos tesouros, porque amar pessoas custa. E é uma família incrível, Jesus amava essa família, eram os amigos dele. Então Jesus tinha um certo, sabe, amor por essa família, porque eram amigos. E aqui o versículo 38 começa dizendo, caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Sabe de uma coisa? Quando nós convidamos alguém para estar em nossa casa, nós queremos dizer para ela, eu quero ter intimidade contigo. Levei o Isaac para viajar comigo lá para Itajubá, eu falei para ele, eu não quero que você vá para ministrar comigo, mas eu quero construir um relacionamento com você. Eu quero conhecer seu coração. Eu quero ter essa oportunidade de investir esse tempo, a nossa vida é corrida, porque eu quero conhecer o teu coração e você conhecer o meu coração. Chamei o Isaac para ir na minha casa, eu falei para ele, cara, eu quero ter intimidade com você, eu quero te conhecer, eu quero ser bastante intencional com relação a isso. Então, quando nós chamamos alguém para nossa casa, irmãos, nós estamos dizendo para essa pessoa, mesmo que não seja de forma direta, mas de uma forma amorosa, dizendo, eu quero ter um relacionamento com você, eu quero que você entre na minha intimidade, porque quando você convida alguém para ir na sua casa, ela está acessando a intimidade da tua casa, amém? Nossa família, Marques, é uma família que ama receber pessoas, né? A família Nobre, por exemplo, é uma família que ama receber pessoas. Eles amam isso, é a nossa cultura, a gente tem esse prazer de receber pessoas. E aqui fala que Marta recebeu Jesus, abriu a casa, irmãos. É um tipo de gente que fala assim, Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida. Né? A gente canta essa canção. Então Marta, ela abre a porta da casa dizendo, Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida. Eu quero te conhecer, Jesus. Eu quero conhecer mais profundamente, senta na minha mesa, eu quero te servir. Nós queremos servir pessoas, faz parte da nossa natureza, amém, irmãos? Nós desejamos servir, porque servir faz parte da nossa natureza, as nossas mãos. Enquanto nós temos o coração de Lázaro, nós temos, por exemplo, a mão de Marta. Marta, ela tem as mãos, ela ama servir. Ela ama servir.
E Deus tem colocado esse desejo no nosso coração de servir pessoas. Nós gastamos a nossa vida em servir ao Senhor. E como nós servimos ao Senhor? Servindo pessoas. É maravilhoso quando alguém entra na minha casa, eu falo assim, cara, eu vou cozinhar para você. Meu prato principal, sempre quando eu chamo alguém pela primeira vez, eu gosto de fazer o famoso chili. Quem já comeu o chili do pastor? Ninguém? Ah, tá, comeram, né? Por favor. E aí, às vezes, eu faço ali um shakshu com umas comidinhas mais diferenciadas. Mas o que eu gosto nesse ambiente? O ambiente onde eu chamo as pessoas e falo, cara, eu quero te servir e vamos investir tempo em conversar. Então, quando eu estou ali cozinhando, estou ali conversando, colocando os pratos, dando o meu melhor para servir as pessoas. É maravilhoso isso. Quando nós olhamos para o versículo 39, olha o que acontece. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Olha que interessante, nós temos dois tipos de pessoas aqui. Nós temos aquela que recebe Jesus e aquela que está interessada em servir Jesus. E nós vemos uma outra mulher que estava interessada em ficar sentada. A gente olha para essa pessoa e fala assim, oh, bora ajudar, você mora junto comigo na casa. Estamos recebendo nada mais, nada menos que o Mestre Jesus. Então vamos recebê-lo bem. Né? A gente gosta de limpar a nossa casa, né? Antes de receber alguém, a gente combina, né? Você vai na minha casa, a gente vai arrumar a casa, vai passar vassoura, vai passar um pano, né? Vai lavar uma louça, vai deixar a casa limpa, cheirosinha, para receber alguém, não é verdade? Porque você não quer ter a fama de alguém na tua casa e falar, misericórdia, meu amigo, eu vou te abençoar com uma limpeza, rapaz, tá uma bagunça isso aqui. Já foi em casa assim? Você fala, meu Deus, cara. Porque, na verdade, a casa, ela reflete o estado da pessoa. Já viram aqueles acumuladores de lixo? São problemas psicológicos. E nos programas mostram que quando chegam naquela casa, aí a pessoa fica resistente. Quando alguém quer tirar a sujeira toda, ela prefere viver naquela sujeira, rato, barata, passando por todo canto, sabe? Um nojo. Mas ela se acostumou tanto com aquele problema, que aquele problema, aquela sujeira, agora faz parte da vida dela. E ela não se importa com isso. Da mesma forma, por exemplo, a gente morava na frente do Rio Pirajussara, aqui no Campo Limpo. Cara, tinha dias que ficava insuportável o cheiro. Só que para nós, já tinha sido normalizado. O nosso olfato já havia se acostumado com o cheiro. Olha que engraçado isso. Tem pessoas, por exemplo, que moram na frente do Rio Pinheiros, em mansões, em prédios caríssimos. Ali é um cheiro horrível quando você passa em determinado dia, mas aquelas pessoas que moram nesses lugares nobres já se acostumaram com o cheiro. É quando nós olhamos para um problema e normalizamos aquele problema e nos acostumamos com aquele problema. E nós vemos aqui, voltando para o texto, Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Lindo, maravilhoso, irmão. Quem não gosta? Eu queria estar naquele lugar, falando, meu Deus, cara, eu quero sentar e ouvir Jesus, cara. Eu quero sentar e ouvir, não importa o tempo, não importa se a casa está virada, eu quero ouvir e investir esse tempo em ouvir a palavra de Deus. E muitas vezes a gente ouve pregações falando bem de Maria em detrimento de Marta. Não, eu quero a boa parte, eu quero estar aos pés de Jesus. E aí negligencia o serviço às mãos de Marta, que é importante tanto quanto nós sentarmos e ouvirmos a palavra de Deus. É por isso que quando nós temos o grupo pequeno ou a igreja, a gente sempre chega antes para limpar, arrumar, e muitas pessoas não percebem isso. Não percebe que a igreja está limpa, não percebe que pessoas chegaram antes, lavaram lá na frente, pessoas providenciaram água, pessoas limparam o banheiro, pessoas alinharam as cadeiras, arrumaram o som, tudo isso é maravilhoso. E a gente não recebe crédito por isso. Ninguém fala assim, nossa cara, obrigado aí por você ter arrumado o som para a gente. Puxa, obrigado por você ter alinhado as cadeiras. Puxa, obrigado, pastores, ou o pessoal que está servindo, por vocês terem limpado o banheiro para eu poder usar. Glória a Deus. A gente não ouve isso. E está tudo bem, irmãos, porque a gente não se move por meritocracia. Amém? Coloca a mão no teu coração, onde você
repetir comigo profeticamente, dizendo: eu não me movo por meritocracia. Eu me movo pelo Espírito de Deus. A gente olha para a vida daquele homem, o filho mais velho da parábola do filho pródigo. O filho mais moço volta, o pai restaura, e ele chega e fala para o pai: pai, eu nunca te desobedeci. Veio o teu filho, esbanjou tudo aquilo que o Senhor deu, e o Senhor celebra uma festa. O Senhor nunca me deu um cabrito para eu celebrar com os meus amigos. Sabe qual foi a resposta daquele pai de amor? Ele disse: filho, o que é meu é teu. Aquele tipo de serviço daquele filho mais velho era um tipo de serviço sempre pensando algo em troca. Seja através de uma bonificação financeira, seja através de um elogio, sempre alguém batendo nas costas dele, dizendo: cara, maravilhoso, obrigado aí. Sempre querendo receber algo em troca. Não estou dizendo que nós não devemos reconhecer o que cada pessoa está fazendo no reino de Deus. Nós devemos sim reconhecer e honrar. Irmão, muito obrigado. Muito obrigado por você ouvir a voz do Senhor e obedecer aquilo que Deus está pedindo. Obrigado por você ter sido sensível à voz do Espírito Santo. Isso é maravilhoso, irmão. E nós devemos reconhecer e honrar as pessoas. Faz parte da nossa natureza. Nós também não podemos ser rudes em dizer: você não fez mais do que a tua obrigação. A gente fala isso para político. Você não fez mais do que a tua obrigação. Isso é ser rude. Jesus, ele fala: servo inútil. Você não fez mais do que a tua obrigação, lembra disso? Palavra de Jesus, não é palavra do pastor. É palavra do nosso bom pastor Jesus. Você não fez mais do que a tua obrigação, servo inútil. Sabe qual deve ser a nossa jornada? A nossa jornada deve ser uma vida onde a nossa presença se torna inútil no lugar. Quando nós entendemos e acessamos a maturidade, nós entendemos no sentido: eu não fiz mais do que a minha obrigação, porque eu obedeço ao Senhor. Eu não preciso do teu elogio, muito menos ouvir a tua crítica. Eu não sou movido por elogios, muito menos por críticas. Eu sou movido pelo Espírito Santo. É alcançar essa maturidade, irmãos. E a gente olha aqui para a vida, no versículo 40, Marta viu aquela cena, a irmã sentada, querendo ouvir as palavras de Jesus. Ela recebe Jesus, então ela gerou uma expectativa na sua irmã, porque na cabeça dela, ela vai me ajudar. Meu Deus, cara, olha só, olha que louco isso. Às vezes a gente espera que uma pessoa faça aquilo que você quer que ela faça. Tipo assim, cara, você já devia saber o que você devia fazer. Você não precisava que eu falasse para você. Afinal, nós estamos recebendo Jesus. O mínimo que se esperava de você era servir. Vamos lavar a louça, vamos arrumar, vamos fazer comida. E aí a pessoa gera uma expectativa na outra, não tem essa comunicação. E aí gera o que depois, irmão? Frustração. Sabe o que é frustração? Presta atenção, se eu fosse você anotava isso, encravava no teu coração. Frustração é uma expectativa correta depositada no lugar errado. É quando a gente espera que alguém faça algo, mas ela não vai fazer aquilo que você gostaria que ela fizesse. E vai gerar o quê? Frustração. Por isso que na igreja, no ambiente discipulado, precisa ter clareza. Irmão, deixa claro para mim, você quer ser discipulado? Irmão, deixa claro para mim, você quer ser pastoreado? Porque a partir do momento que você fez um processo de membresia da igreja, você entrou, sabe, nessa comunidade, a comunidade tem princípios, valores, a igreja acredita no discipulado, no grupo pequeno, a igreja acredita na formação de líderes. Então entenda que você será de fato cobrado, não de forma impositiva, mas de uma forma amorosa e graciosa, para te impulsionar a você colocar a mão no arado. Depois não reclame dizendo: meu Deus, eu não sabia disso, nossa, o pastor é muito rígido. Não é isso, está muito claro para nós, muito claro, que nós não podemos ficar na mesmice, irmão. Nós precisamos desejar a maturidade, desejar, sabe, avançar mais no Senhor. A gente vê pessoas novas convertidas que dão um banho na gente, porque elas estão no primeiro amor. E qual o objetivo? Levá-la a manter
Primeiro amor até o último dia da vida dela, porque a gente sabe que na nossa jornada cristã, principalmente para quem tem muita caminhada com Jesus, o primeiro amor, ele vai se esvainando, vai se perdendo. É igual o vinho novo em odres velhos, vai desperdiçando o vinho e chega uma hora que você fala, cara, cadê a alegria? Cadê o amor? Estou fazendo, mas cadê a paixão? Era o que estava acontecendo com Marta, que Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Eu vi uma pesquisa essa semana que me chamou a atenção. A pesquisa era sobre pessoas que estavam sofrendo Alzheimer antes do tempo. E aí a pesquisa mostrava como nós podemos vencer o Alzheimer. E aí um dos pontos era: não acumule atividades. Pessoas multitarefadas, elas têm a tendência ao longo dos anos de começar a perder a memória precocemente. Sabia disso? Eu falei, uau. Uau. E nós olhamos aqui para Marta, provavelmente se ela mantivesse esse mesmo ritmo, vamos supor que ela tivesse aqui uns 25 anos, chegaria aos 40, 45, 50, já sem memória, sem lembrar das coisas, de tanta atividade que ela acumulava, pensando em várias coisas, e ela não fazia com excelência nada, ela sempre fazia tudo meia boca, relacionamento meia boca, servir na igreja meia boca, ler a Bíblia de forma meia boca, jejuar meia boca, orar meia boca, trabalhar de forma meia boca, tudo para ela é meia boca, não faz com excelência, porque ela está fazendo várias coisas ao mesmo tempo e não faz com o coração centrado. É distração, irmão. Repete comigo, distração. Sabe, quanto mais opção você tiver, mais difícil será a sua escolha. Sabia disso? Mais difícil será a sua escolha. E quando a gente se depara com muitas opções, por exemplo, vai escolher um carro, vai escolher ali uma casa, aí você fala, puxa, gostei dessa, gostei daquela outra, gostei disso, gostei daquilo. Aí você vai tendo muitas opções, e aí você vai precisar eliminar várias coisas para chegar exatamente naquilo que você precisa. Sabe o que é foco? Foco é você dizer não para boas ideias e boas oportunidades. Se eu fosse você, anotava isso. Isso vai te ajudar a refinar o seu foco, dizendo não para boas ideias. Sabe, ainda mais quando a gente fala de movimentação de igreja, né? A gente tem um grupo pequeno, nós temos discipulado, nós temos os cultos, nós temos o discipulado de liderança. Você para e pensa, nossa, é muita coisa. Fora ainda que nós temos atividades, trabalho, cuidar da casa, fazer isso, fazer aquilo, outro. E aí, muita coisa. E nós precisamos focar naquilo que realmente vai edificar a nossa vida. Naquilo que realmente vai potencializar aquilo que nós carregamos. Já parou para pensar quanto tempo nós desperdiçamos nas redes sociais? Rolando o feed. E o tempo vai passando. E você ali, vendo os vídeos e mais vídeos. Sabe o que é isso? Dopamina. Dopamina. E o nosso corpo, ele deseja dopamina. O que é a dopamina? É a química do prazer. A gente sente prazer de ver a vida dos outros, de ver vídeo dos outros. E aí o tempo vai passando. O tempo que você poderia investir em oração, ler um livro recomendado pelo pastor, sabe? Faz você crescer. Irmãos, eu olho para os meus filhos e eu fico observando eles. Quando eu vejo que eles estão na zona de preguiça, eu já logo provoco eles. Falo assim, bora. Qual é a estratégia que Deus nos dá hoje para tirarmos os filhos das telas, fazendo atividades com eles? Vamos jogar bola. Vamos jogar um Jenga da vida. A gente inventa alguma coisa para poder ter tempo. E ali naquele tempo, nós temos um tempo de aprendizado. Sabe? Investir tempo em coisas que realmente edificam a nossa jornada. E olha só. E aí ela estava muito ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Pensa numa mulher já irritada. Quem já ficou irritada aqui?
Quando a gente vê alguém ali no bem bom, né? A gente chama na mordomia, né? Aquela expressão, e aí, tá só na mordomia, chama o cara de shake, né? Você é um shake, marajó, tá aí, cara, ó, só no bem bom, enquanto a gente está aqui varrendo, limpando, fazendo um monte de coisa. Rapaz, coloca a mão aí, vamos fazer alguma coisa. E ela já estava no nível de irritação, meu amigo. Já viu gente irritada? Já ficou muito irritado. E aí você está com um pavio curto. Você já não mede as suas palavras. Você já não tem discernimento a forma como você fala. Você já perdeu, como diz a minha mãe, as estribeiras. E aí você começa a falar coisas sem pensar. E aí começa a machucar, ferir pessoas por conta de uma irritação. Hoje os psicólogos, os psiquiatras, né, falam bastante de depressão, burnout, borderline, uma série de coisas. E um desses pontos é a irritação. Chegam num nível de irritação tão grande que a pessoa começa a tratar mal as outras pessoas. Pelo nível de zelo dela, sabe? Ela quer fazer alguma coisa, ela quer fazer as coisas com excelência. Mas ela começa a chamar Jesus, chama a atenção de Jesus. E aí, Jesus, olha só, não te importas que minha irmã ajude nos afazeres? E ela fala, irmão, eu fico imaginando a cena, com irritação. Poxa, Jesus, te recebo aqui em casa. Minha irmã senta aqui, não faz nada, e você simplesmente deixa ela sentada ali enquanto eu fico lavando, fazendo as coisas? Então havia um nível de irritação. Versículo 4, respondeu o Senhor. Aqui, meus irmãos, é onde nós temos que aprender a linguagem de Jesus. Quantos aqui querem aprender a linguagem de Jesus? O jeito de falar de Jesus. Jesus é um gentleman, até quando ele vai confrontar a gente. Existe uma diferença entre afronta e confronto. Afronta, nós expomos pessoas e machucamos pessoas. Agora, confronto, nós levamos ela para um ambiente de cura. Nós confrontamos ela com a verdade, com amor e com graça, com o objetivo de levar a uma cura, sem exposição. E nós precisamos aprender essa linguagem de Jesus. E Jesus fala, Marta, Marta, quando alguém te chama pelo teu nome e sobrenome, meu amigo do céu, lembra a tua mãe? Tiago Nobre, Robert Wagner, Diego Malaguês, Theo, Joaquim Marques. A gente vai avisando, né? E aí é um posicionamento de uma forma amorosa. Irmãos, nós que somos pais de filhos naturais, não estou dizendo que aqueles que não são casados não são mães e pais espirituais, amém? A gente orou na semana passada por isso, principalmente para as mulheres. Existe uma natureza de cuidado de filhos espirituais do Senhor. E aí, quando nossos filhos estão fazendo alguma coisa errada, a atitude que nós temos, primeiro é a seguinte. Por exemplo, as crianças pularam. Quem já foi em casa já viu que o nosso sofá é afundado, de tanto que as crianças pularam. Tanto é que nós não queremos trocar o sofá, porque a Elis está nessa fase. Eu falo assim, não vale a pena a gente comprar outro sofá, porque a Elis vai pular e vai afundar, vai gastar dinheiro, então deixa ela afundando o sofá, depois que ela tiver maiorzinha a gente compra outro sofá. Irmãos, a gente fala, para de pular no sofá. E a criança vai lá e pula, achando que é engraçado, divertido, ou que está alegrando o coração do pai. É essa a intenção do coração deles. Olha pai, olha pai. Aí ela vai lá, olha pai, ó. Aí ela vai lá e pula. Elis, não! E ela vai lá e pula. A criança, ela não aprende com aquilo que você fala. A criança aprende com o exemplo que você dá. Você pode falar trocentas mil vezes para a criança algo que ela está fazendo de errado. Você precisa ensiná-la através do exemplo. E o exemplo é o que vai levar a criança à maturidade da fé. Não estou dizendo para você não falar, mas o crescimento se dá pelo exemplo. As pessoas olham para você. Será que quando as pessoas olham para mim, para você, e falam assim, puxa, a vida dessa pessoa realmente está transformada, eu vejo uma alegria no coração dela. Eu vejo, sabe, ela prosperando em todas as áreas. Cara, eu quero esse Jesus. A nossa vida é uma vida de testemunho, a ponto de despertar na vida de outra pessoa o desejo de buscar aquilo que nós estamos buscando, amém, irmãos?
E olha só, Jesus fala: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta. Preocupação e inquietação. E aí Jesus fala: com muitas coisas. A preocupação, irmãos, é a ansiedade. Inquietação é algo que está te deixando irritado dentro de você. Ao invés de você usar, sabe, a maturidade que Deus te dá, ela poderia ter falado assim: Marta, Maria, vamos fazer o seguinte, antes da gente sentar aqui na mesa, vamos dar uma limpada aqui. Espírito de Faraó, quem lembra disso? Vai Abraão não, meu Deus, vai Moisés e Araão, que Deus fala assim: vai até Faraó e diga, liberte o meu povo para que celebre uma festa para mim no deserto. E foi lá Moisés e Araão diante de Faraó, e eles chegam e falam: ó, liberte o meu povo para que celebre uma festa para mim no deserto. Aí Faraó fala o quê? Vocês são muito preguiçosos, vocês estão perdendo o tempo de vocês aqui. Sabe de uma coisa? Eu vou dar mais trabalho para vocês. E aí ele colocou os capatazes para colocar mais trabalho sobre Moisés, sobre o povo. E aí o povo começa a reclamar com Moisés: olha só o que você fez. Que Deus é esse que está nos escravizando e nos dá mais trabalho? Espírito de Faraó. O que é espírito de Faraó? Ele te dá tanto trabalho a ponto de fazer você não pensar em adoração. Adoração é lugar de confiança, de descanso em Deus. E a gente sabe que muito trabalho nos leva ao cansaço físico, esgotamento mental e esgotamento espiritual. Você não tem tempo mais para orar. Há quanto tempo você não ora? Há quanto tempo você não lê a Bíblia? Há quanto tempo você não medita na palavra para renovar a sua mente? Porque a nossa cabeça sempre está pensando em mais trabalho, preocupação, ansiedade, inquietação da alma. E nós vemos em Salmos, sabe, Davi dizendo: Senhor, aquieta a minha alma. Porque a gente sabe que a nossa alma fica agitada. Era o que estava acontecendo com Marta. A alma dela estava agitada, inquieta. Mas ao invés dela orar dizendo: Senhor, aquieta a minha alma. E aí Jesus chama a atenção dela, e eu vou terminando aqui, versículo 42. Todavia, apenas uma coisa necessária. Lembra dos Salmos de Davi? Senhor, uma coisa te peço: que eu possa habitar na casa do meu Deus para contemplar a tua glória e a tua formosura. Ele falou: uma coisa só eu quero: habitar na tua casa, descanso. Porque ele era um homem de guerra, irmão, imagina. O homem vivia sendo perseguido pelos inimigos, pelos próprios filhos. A casa toda bagunçada. Então imagina a cabeça do cara, cheia de preocupações, cheia de inquietações. Ele teve que fugir diversas vezes de Saul, se esconder em uma caverna. Deus livrou ele diversas vezes. Só que ele faz uma oração dizendo: Senhor, uma coisa te peço: que eu possa habitar na tua casa. Para o quê? Contemplar. Para trabalhar não, para contemplar a tua glória e a tua formosura. Investindo tempo em adoração. Adoração faz a missão, irmão. Se você puder escrever isso, coloque isso: adoração faz a missão. A missão é mão na massa. A missão é fazer, irmão. Sabe por quê? Nós não somos vadios. A Bíblia fala de vários homens que dão adjetivos para eles de vadios. Quem são os vadios? Vou usar uma expressão, talvez para você seja muito forte, mas ela é uma expressão verdadeira: vagabundos. Pessoas que não querem trabalhar, pessoas que não querem pôr a mão no arado. Provérbios vai dizer que tem gente que tem preguiça de levar o garfo até a boca, quer que alguém faça isso por ele. E ele fala o seguinte: vá aprender com a formiga, seu preguiçoso. E aí a Bíblia vai dizer também em Provérbios, ele está com medo de ir para o trabalho porque ele vê que tem um leão lá fora, está com medo de encarar o leão. Então para ele é muito confortável ficar ali naquele ambiente escondido: ninguém me vê, não quero aparecer, isso, aquilo, outro, quero ficar aqui, e fica. E aí vai entrando ano, saindo ano. Eu lembro uma história muito real que aconteceu, de um casal de pastores, em que o pastor muito ativo na igreja, o pastor ativo, mas com paixão, sabe? Com amor, com zelo, ele servindo o corpo, servindo a casa e tal. Só que a esposa não participava de nada. O pastor morreu.
E aí despertou nela o desejo de querer fazer alguma coisa. Né? Muitas pessoas começam algo quando uma tragédia acontece. Já percebeu isso? Agora eu despertei. Será que nós precisamos esperar que algo errado aconteça para a gente iniciar algo em Deus? E aí esse pastor morreu, e essa mulher, que era esposa do pastor, falou assim: eu vou fazer alguma coisa. Aí ela foi para o ministério de mulheres. Aí não gerou fruto, não deu certo. Aí depois ela foi para o ministério de infantil, queria ajudar lá no ministério infantil. Não deu certo. Aí ela foi para o ministério da cozinha, também não deu certo. Ela começou a querer entrar em vários ministérios e não estava dando certo. Até que levantou uma irmã do coque, de oração, chegou e falou assim para ela: irmã, te respeito muito, mas o Senhor estava orando por você e o Senhor falou no meu coração que o seu tempo já passou. Deus levantou outras pessoas para fazer aquilo que era para você ter feito. Agora é o momento de dar oportunidade para a próxima geração fazer o que era para você ter feito. Irmã, só senta no banco, só ouve a palavra, continua sendo irmã, continua sendo filha, mas seu tempo já passou, porque Deus te deu várias oportunidades. Deixa eu falar uma coisa para você. Na igreja, você é substituível. No púlpito, eu sou substituível, porque se eu não estiver pregando aqui, pastor Diego prega, outros irmãos pregam. A igreja vai continuar. Agora, o único lugar onde nós não somos substituíveis é dentro dos nossos lares. Dentro dos nossos lares. Meus filhos têm apenas um pai. Minha esposa tem apenas um esposo. É o único lugar onde eu não sou substituível. Mas aqui no movimento da igreja, irmãos, nós somos substituíveis. E eu falo isso para a liderança. Forme líderes que vão te substituir. Quando você estiver sob a liderança de algo, servindo pessoas, treine pessoas para que te substituam e façam um trabalho melhor do que o teu. Isso é legado, transferir vida. Dizendo, cara, vou caminhar com você, vou te preparar para você liderar a ponto de quando eu sair você me substituir. Vamos juntos? Vamos no discipulado? Bora. Grupo pequeno, discipulado é isso, irmão. Eu vou discipular você ao ponto de você discipular outras pessoas. Para você ser enviado para a missão de Deus. Porque a adoração faz a missão. Provavelmente Marta era um tipo de mulher que não estava investindo o tempo dela em adoração. Por isso veio a irritação. A irritação vem nesses momentos, irmãos. Nós precisamos entrar no lugar secreto. Jesus fala, entra no teu quarto, fecha a tua porta e busca o Pai que está em secreto, e em secreto Ele vos recompensará. E aí Jesus fala, Maria escolheu a boa parte e não lhe será tirada. E qual é essa boa parte? A boa parte é a adoração, irmãos. Os joelhos de Maria, coração de Lázaro, mãos de Marta e joelhos de Maria. Nós precisamos dos três. Nós não podemos falar de Maria em detrimento de Marta, porque podemos pegar pessoas e falar assim, eu só quero orar, eu só quero chapar, eu só quero receber. Tá, mas recebeu agora, vamos dar, irmão. Precisa ter essa dinâmica do reino. Quem está entendendo isso? Quando nós olhamos um pouco mais para frente, nós vemos Marta numa outra ocasião. A ocasião em que a gente conhece aquela cena que Marta, ela pegou um vaso de alabastro, quem lembra disso? Quebrou o vaso e tinha um perfume caríssimo. E ela quebra o vaso e unge Jesus. Aí aparece quem? Aí aparece Judas, que nós conhecemos, repreende ela. Mas olha só, o contexto da história fala assim, e Marta servia à mesa com Maria e Lázaro. Nós vemos ela novamente servindo, agora com o coração correto. Coração correto. Jesus não repreendeu o serviço de Marta. Jesus repreendeu o coração, a motivação com que Marta estava fazendo. Jesus não rejeita o teu serviço, Jesus não rejeita as tuas mãos. Mas se tem uma coisa que Jesus, ele chama a nossa atenção é, sirva com coração de servo. Sirva com paixão, com amor pelas pessoas. Sirva com amor e respeito pelo investimento delas. Irmão, vamos lá, você saiu da sua casa, saíram de Itapecerica, saíram do Embu, saíram lá do Morro Doce.
A gente veio lá de Itajubá, saímos 4 horas da manhã, irmãos, para estarmos aqui junto com vocês, para a gente estar junto, investir esse tempo, porque eu amo vocês. Jesus se importa com vocês. Jesus se importa com as tuas mãos, Jesus se importa com os teus joelhos, Jesus se importa com o teu coração. Valoriza, é valorizar, sabe, o seu investimento, o seu tempo. Daqui a pouco a gente vai sair, vamos para nossas casas, vamos almoçar, aproveitar o final de domingo maravilhoso, vamos começar a semana, porque a igreja que se reúne no domingo deve ser a resposta na segunda-feira. Jesus, vou colocar a mão na massa e ninguém vai me parar. Sabe por quê, irmãos? Nós estamos ali na adoração, onde ninguém está vendo. Adoração, coração queimando por Jesus, sabe? Buscando, orando, clamando, Senhor, eu quero fazer algo. Jesus, eu quero fazer algo. Então a gente deve investir a nossa vida desenvolvendo o nosso sacerdócio. O que é o sacerdócio? É ministrar o coração de Jesus, através de oração, através de jejum, através de leitura bíblica, através de meditação, porque quando nós formos colocar a mão no arado, nós faremos com muita unção, irmão. Com muita alegria. Eu tenho recebido relatos de irmãos queridos que estão lá no Rio Grande do Sul falando assim, pastor, há 4 dias eu não durmo. Mas deixa eu falar uma coisa, pastor, tem sido maravilhoso. Nada paga esse cansaço físico que nós estamos tendo, mas do lado de dentro nós estamos sendo renovados. Uau! Eu não quero ser um crente de domingo, irmão. Eu não quero ser um crente que fica vindo num culto de domingo, sentando, como diz o Gregório McNutt, a expressão esquentar, sentar com a minha bunda, né? A expressão que ele utiliza, perdão a expressão, mas ele fala no sentido, eu não quero ficar esquentando o banco da igreja. A gente ouve muito isso, Senhor, eu quero participar daquilo que o Senhor está fazendo, mas eu quero fazer, Senhor, com alegria no meu coração, não com peso, não por uma imposição. A gente olha para Jesus falando o seguinte, eu não vos chamo mais de servos, mas de amigos. Porque os amigos conhecem o coração de Jesus, e quando eles fazem com alegria, pregam o evangelho com alegria, não há cansaço que impeça eles. E a gente olha aqui para Marta, agora, nessa cena, ela servindo a mesa com o coração correto, e aí ela estava tão contagiada, tão cheio de alegria, que ela falou, quer saber, eu vou ser extravagante. Quem já pegou a época da adoração extravagante no Brasil? Eu peguei o finalzinho, né, da adoração extravagante. Você ia nos cultos, irmão, a galera chorava, se jogava assim, não começava nenhum louvor. Nós sonhamos com um tempo em que o ministro de louvor não precisa, levante as tuas mãos, vamos adorar Jesus, ora, abre a sua boca, sabe, que a gente não tenha que esperar uma palavra de comando de alguém dizendo o que nós devemos fazer. Nós já chegamos adorando, expressando a nossa adoração ao Senhor. Eu não preciso que você fale para mim, levante as mãos. Eu já estou com as mãos levantadas. Eu não preciso que você fale para mim, se ajoelhe. Já estou ajoelhado. Eu não preciso de palavras de comando para dizer o que eu preciso fazer para expressar aquilo que eu carrego diante do Senhor. Eu fui uma vez para o Egito, irmãos, eu fiquei envergonhado. Eles fazem 5 orações por dia. Aí toca o sino nos rádios, nos megafones, dizendo, esse estranho aqui, árabe, oração árabe. E aí, irmão, estava no restaurante, tomando a minha coquinha da Arábia, comendo lá um trem lá, aí de repente começa, oxe, que é isso? De repente eu vejo o garçom pegando um tapetinho e falando assim, excuse me, com licença. Na nossa frente ele estende o tapete e fica lá assim, na nossa frente, sem medo de ser feliz, 5 vezes ao dia. É uma vergonha para nós. Eles não têm medo de expressar a fé deles. É uma vergonha, um tapa na tua cara, dizendo, você é muito preguiçoso. Você é um covarde. Você está se entregando às suas fraquezas. Não, meu amigo, o Espírito Santo é muito poderoso. O Evangelho é poder para aqueles que se salvaram. Nos anima, o Evangelho nos encoraja. O Evangelho coloca ousadia em nós, uma paixão, uma alegria no nosso coração, irmãos, que a gente sai contagiando, sabe? Contagiando pessoas. Cara, eu estou com alegria no meu coração, estou queimando o meu coração.
Você quer um pouquinho do que eu tenho recebido? Vamos orar aqui, em nome de Jesus. Eu olhava para aquele povo orando 5 vezes ao dia, em qualquer lugar onde eles estivessem. Do jeito deles. A gente sabe, né? Mas eles estavam ali, exercitando a fé deles. A gente não pode concordar, mas eles estavam ali, sem medo de ser feliz. A gente chega num culto, levanta as tuas mãos. Irmãos, expressa aquilo que você carrega no coração. Vamos se alegrar. Aí tem uns que ficam assim, né? Olhando para a arquitetura da igreja. Aí você fala, cara, não é possível. Deixa eu falar uma coisa. Morto não adora Jesus. São os vivos, filhos vivos. Eles adoram o Senhor. Deus não é Deus de mortos. Deus é Deus de vivos. Se você tem o Espírito Santo, você é vivo. Paulo vai dizer em Romanos: o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos está dentro de você. Ele fala, se o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos está dentro de você, Ele irá te vivificar. Se. É condicional. Se o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos está dentro de você, Ele te vivifica. Já viu uma pessoa vivificada? Alegre, transbordante. Não estou dizendo que todo dia, que a gente tem uma falsa ideia de constância, que é o seguinte: eu estou bem todo dia, eu oro todo dia, eu leio a Bíblia todo dia, estou alegre todo dia. Isso não é constância. Sabe o que é constância? É quando eu estou triste, eu oro ao Senhor, Ele me dá alegria. Quando eu estou fraco na minha fé, Ele diga ao fraco, você é forte. Quando Ele olha para mim, para minha fraqueza, dizendo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Levanta e anda. Isso é constância, porque nós vamos direto para a fonte. Jesus, hoje eu não estou bem. Jesus, eu estou triste. Jesus, eu estou desanimado. Jesus, eu estou fraco na minha fé. E aí vem o enchimento do Espírito Santo. Isso é constância. A gente tem uma falsa ideia do que é constância. A gente tem a falsa ideia de que constância é estar bem todo tempo, é orar todo dia, é se alegrar todo dia. Isso não é constância. Isso pode ser performance. Pode ser não, isso é performance. Agora a constância é quando eu estou fraco, e Jesus disse, você é forte. Quando eu estou abatido, Ele do lado de dentro, quando Paulo fala, né, por todos os lados nós somos perseguidos, mas do lado de dentro nós não somos abatidos. Aí eu olho para isso e falo assim, cara, eu preciso crer no que a palavra está dizendo, preciso encarnar isso. Preciso encarnar, Jesus, Tu és a minha fonte. Não é o pastor, não é ninguém, eu não sou a tua fonte, irmão. Pelo amor de Deus, não espere a minha ligação, não espere a minha mensagem. Não espere que eu fique mandando mensagem de encorajamento toda semana lá na igreja para animar você. Eu não estou aqui para te animar. Eu não estou aqui para te motivar. Eu não estou aqui para você ficar bem emocionalmente. Não estou aqui. Estou aqui para pregar o Evangelho, para que o Senhor nos leve ao arrependimento. Porque o Evangelho, ele vai tratar o nosso coração, nos levando ao arrependimento, como nós estamos vivendo a nossa espiritualidade. Aí Marta, muito ousada, com extravagância, dizendo, olha, seguinte, Jesus, eu aprendi sobre serviço e sobre amor. Eu quero servir com amor, mas eu quero ir muito mais além. Ela foi lá, pegou um vaso de alabastro, perfume caríssimo, quebrou, e ungiu Jesus. E os discípulos não entenderam nada. Aí vem um lá e fala assim, oxe, mulher, por que você não pegou esse perfume e vendeu por 300 denários e deu aos pobres? Aí João coloca assim, como se ele estivesse preocupado com os pobres, porque ele roubava o que era lançado na caixa de oferta. É uma falsa espiritualidade, uma falsa santidade. É alguém que mostra assim, por que você não ajuda os pobres? Mas o cara estava roubando. E sabe o que Jesus fala? Não impeça essa mulher, porque ela me ungiu para o meu sepultamento. E essa mulher será conhecida por todas as gerações. Pensa comigo. Judas, ele não se importou em repreender a mulher, mas ele se importou em vender Jesus por 30 míseras moedas de prata.
Ele fala para a mulher vender por 300 denários. Qual é o dízimo de 300 denários? 30 denários. Vendeu Jesus por 30 denários. E por quanto você tem vendido Jesus no seu dia a dia? Vendido Jesus pelo seu entretenimento, vendido Jesus para suas próprias motivações, vendido Jesus pelos seus próprios compromissos, pelas suas próprias agendas, os seus próprios interesses. Por quanto eu e você temos vendido Jesus todos os dias? A gente olha para Judas e fala, Judas, mas e nós? E você? Irmãos, eu oro, Senhor, eu não quero ser esse tipo de gente. Eu quero ser um tipo de gente que vai servir com muita paixão e muita alegria. Eu quero orar, Jesus, eu não quero sair desse lugar de oração até que o meu coração esteja queimando pela Tua presença. É isso que nós devemos fazer, irmãos. Sabe, John Piper, ele fala o seguinte: não saia da tua casa até que você e o Senhor estejam em paz um com os outros. Em que você façam as pazes com Jesus. Dizendo, Jesus, eu estou sendo negligente, mas Jesus, eu quero sair da minha casa, mas eu quero sair debaixo de uma alegria contagiante. Porque eu estou triste, estou desanimado, estou frustrado. Mas eu sei que Tu és a minha fonte. Tu és a minha fortaleza. O meu baluarte. O meu bem presente no tempo de angústia. Senhor, eu creio na Tua palavra. Eu estou fraco, mas a Tua palavra diz que eu sou forte. É nisso que nós temos que nos apoiar, irmãos. Pelo amor de Deus. Senão nós vamos entrar ano, semana após semana, vivendo nessa mediocridade toda. E Jesus quer nos levar a um lugar mais alto, mais maduro. Nos tirar dos vales e nos levar para o alto da montanha, dizendo, olha, cara, eu quero revelar coisas preciosas para você, mas enquanto você estiver ainda no playground, enquanto você estiver ainda nessa zona de conforto, cara, não tem como. Mas eu tenho orado, Senhor, nos leve a esse lugar de coração, de mão e de joelhos desses 3 irmãos. Eu quero viver o Teu Evangelho de uma forma muito intensa, Senhor. Mas eu preciso investir tempo em adoração. Adorar o Senhor para fazer a missão de Deus. E quando eu faço a missão de Deus, irmãos, contagiante, alegria. Quantas vezes já tive que pregar aqui para vocês com o coração destruído. E pregando com muita ousadia, pregando com muita verdade. Deus sabe. Quantas vezes você teve que entregar uma palavra de encorajamento para alguém e você estava desencorajado? Quantas vezes você teve que entregar uma palavra de alegria para alguém e você estava triste? Não é verdade? Essa é a loucura do Evangelho. E quando nós liberamos sobre pessoas, irmãos, é aquilo, melhor dar do que receber. Deus está ministrando o nosso coração. Não olhando para o pecado do outro, falando assim, não, mas olha o pecado do outro ali, pior que o meu. Não, não é isso. Pelo amor de Deus, se você tem esse pensamento, eu quero declarar uma verdade sobre essa mentira, que isso não é uma verdade na tua vida. A verdade é que nós nos alegramos com aqueles que se alegram e também choramos com aqueles que se choram. E todo o corpo é honrado por isso, amém, irmãos? Vamos entrar nesse lugar, não vamos nos desanimar, em nome de Jesus. Vamos nos alegrar, o Senhor está fazendo coisas grandiosas. Jesus falou para João Batista, olha para os cegos que estão vendo, os surdos estão ouvindo, os coxos estão andando. Bem-aventurados, felizes aqueles que não se escandalizarem de mim. Então nós precisamos olhar para aquilo que Jesus está fazendo. Isso que alegra o nosso coração. Amém, queridos? Feche os teus olhos. Jesus, muito obrigado por esta manhã, Senhor. Obrigado pela sua palavra. Eu quero orar, Jesus, eu quero profetizar sobre cada um de nós. Esse coração transformado de Marta, Jesus. Tira toda a inquietação, toda a preocupação, toda a ansiedade, toda a confusão da nossa mente, do nosso coração, Senhor. Todo o cansaço, toda a apatia. Nós queremos ir diretamente para a fonte de águas vivas. Porque a Tua palavra nos promete que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Rios, não são lagos, mas são rios. É o fluir do Espírito Santo de Deus sobre nós. Espírito Santo, repousa mais uma vez sobre nós e coloque em ordem tudo aquilo que está fora do lugar, Espírito Santo. Nós cremos na Tua unção, cremos na Tua soberania, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, restaura-nos.
Encoraja-nos, Senhor Deus. Diga ao fraco, eu sou forte, você é forte em Cristo. O poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza, nas tuas debilidades, na tua frieza, na tua apatia. Entrega ao Senhor todos os seus caminhos. Entrega as tuas angústias, as tuas inquietações, as tuas preocupações ao Senhor. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei e darei descanso para a vossa alma. É nesse lugar, Senhor, que nós buscamos a tua presença. A tua presença. Jesus, eu quero declarar sobre os teus filhos, sobre o teu povo, sobre esta igreja. Deus, um tempo de crescimento, um aceleramento a partir de hoje, Jesus. Coloque fogo, coloque paixão, coloque amor, coloque alegria em nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. E amém.